Salve, salve família, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, saiu informação aí de que a Betfair, patrocinadora master do Vasco aí, que estampa sua logo na nossa camisa, deverá ajudar o Vasco a contratar um craque para 2025. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de jogador que foi lá para Portugal, como que foi essa transação, essa transferência do jogador para lá. Vamos falar também aqui da situação do Verratti, tivemos novidades. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, sem substituto, o atacante Verratti jogou 90% das partidas do Vasco desde que ele chegou ao nosso clube, né? Vale ressaltar que no ano passado ele até tinha um substituto, mas era o Sebastião Ferreira, né, meu amigo? E nesse ano o Vasco contratou no início da temporada o Cleiton Silva, que já não está mais no clube. E com tudo isso, o jogador não tem um substituto à altura, né, cara? Não tem um jogador no banco de reservas que faça pelo menos uma mínima sombra ao nosso centroavante. E, ora, joga ali o Ryan, às vezes, quando o Verratti não pode jogar. Já foi até utilizado o GB já algumas vezes ali no segundo tempo, mas o jogador vem sendo de extrema importância para o Vasco. E no último domingo o jogador não estava 100% e mesmo assim jogou no sacrifício, né? Aos 35 anos e com caráter insubstituível dentro do Vasco, o argentino já jogou com a fissura na costela e quase nunca foi poupado desde que chegou ao Vasco, conforme a gente falou, né? O Verratti nos últimos dias foi diagnosticado com a virose, mas foi escalado para o Clássico na decisão em conjunto aí com a comissão técnica e também o departamento médico do Vasco. Ele não treinou na última terça-feira, ele está em repouso na sua casa para que ele possa ter condições de enfrentar o Palmeiras no próximo domingo aqui em Brasília pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que estreou pelo Vasco, o jogador vem atuando constantemente, né, como a gente falou, né? Até o momento o jogador disputou 61 dos 68 jogos possíveis no período que ele foi contratado até agora, 58 jogos como titular. Sempre bom lembrar que apenas em 7 partidas ele não jogou os 90 minutos, né? Ou seja, o jogador vem sendo muito utilizado desde que chegou ao Vasco. E vale sempre lembrar que ele tem idade avançada, né? Um jogador extraordinário, o Verratti, né? Grande responsável por muita coisa boa está acontecendo dentro do Vasco, porque ele salva a pátria do Vasco todo jogo, né? Aquele jogo mesmo contra o Atlético Paranaense é um grande exemplo, né? Sem aquele golzinho salvador, hoje o Vasco estaria eliminado da Copa do Brasil. É um jogador insubstituível aí dentro do Vasco e com certeza a gente espera que ele se repete totalmente para ajudar a gente aí no jogo contra o Palmeiras aqui em Brasília. O torcedor ficou até certo ponto preocupado se o jogador iria se recuperar, mas de acordo com as informações, ele deverá sim ter condição de jogo e deverá viajar com a delegação do Vasco aqui para Brasília e não deverá ser dúvida para esse clássico, né? Como a gente vem falando ao longo da semana, se você perdeu os nossos vídeos anteriores, o João Vitor também voltará aí ao time do Vasco. Ele que ficou de fora do jogo da Copa do Brasil, também do clássico contra a Mulambada, está de volta ao time do Vasco e deverá ser titular na nossa zaga. Ainda existe a dúvida quanto ao Felipe Coutinho, se ele será titular ou se vai entrar no segundo tempo. Eu acredito que ele deverá entrar no segundo tempo. E o Payet, que não está nada bem, deverá ser mantido ali no time titular. Existe também a dúvida na ponta direita se volta o Ryan ou talvez entre ali o Emerson Rodrigues ou seja mantido o Jean Davi, que foi muito mal no clássico contra o Flamengo. Deixe nos comentários aí o que você acha da importância do Verratti para o Vasco, dados aí muito importantes, mostrando realmente que o jogador vem atuando aí no sacrifício. Muitas vezes o jogador não está 100%, mas mesmo assim entra em campo, como foi no clássico contra o Flamengo. É um jogador extremamente qualificado. Bom, pessoal, a gente que acabou de falar aí de substituto do Verratti, o Verratti vem jogando no sacrifício. Vale ressaltar que esse ano o Vasco desembolsou cerca de 16 milhões de reais para comprar o atacante Cleiton Silva. Porém, quando o Vasco fechou o negócio com o Casa Pia, ex-clube do jogador, antes de chegar ao Vasco, o Vasco não teria pago totalmente aí os valores acordados no negócio. Porém, antes de emprestá-lo aí ao Rio Ave lá de Portugal, de acordo com a apuração aí na torcida vascaínos, o Cleiton Silva foi comprado em definitivo pelo Vasco. O Vasco pagou 16 milhões em sua totalidade para comprar o jogador, para poder emprestá-lo ao Rio Ave. Vale ressaltar que o Vasco ainda paga parte dos salários do centroavante, que foi emprestado ao clube português. E o Casa Pia só iria liberar o empréstimo do jogador caso o Vasco pagasse aí os valores ao clube português. E foi isso que aconteceu e o Vasco teve que desembolsar essa grana aí nessa janela de transferências para poder se livrar do Cleiton Silva. O jogador ainda pertence ao Vasco,
mas está emprestado lá ao futebol português. Vamos torcer para que ele se destaque por lá e o clube Rio Ave compre o jogador do Vasco, né? Investimento totalmente furado da CSS Partners, com certeza um péssimo negócio para o Vasco, e esperamos aí que o Vasco consiga resolver essa questão no final da temporada europeia, que termina lá no meio de 2025, e o jogador seja vendido em definitivo para o Rio Ave, né? Outras situações de jogadores emprestados que o Vasco conta com a venda é a do Orejano, que está lá no Cincinnati, o jogador um dos destaques do clube norte-americano, não deverá voltar para o Vasco, tanto também pelo interesse do clube. O Vasco não tem interesse algum que ele retorne ao nosso clube. Sempre bom deixar claro que o Orejano em momento algum quis defender as cores do Vasco, não queria jogar no Vasco. Ele saiu pela porta dos fundos do Vasco, totalmente aí criticado pelas atitudes infantis que ele teve também no ano passado, né, onde ele teria tido um problema na mão. O Vasco entendia que ele poderia entrar em campo, porém o jogador e o seu staff não queria que ele entrasse em campo, e nesse início do ano ele somente jogou para ser vendido lá no Campeonato Carioca, e o Vasco conseguiu emprestá-lo ao Cincinnati dos Estados Unidos. Ele estava louco para sair do Vasco, até o Ramon Dias falou que só ia ficar no Vasco quem queria jogar no Vasco, e o Orejano nunca quis estar no Vasco, né? Bem nítido isso, e o Vasco deverá fazer grana com a venda do atleta. O Cincinnati dos Estados Unidos demonstra-se interesse em comprá-lo, os valores ainda não foram divulgados. Além dele, tem vários jogadores emprestados, como por exemplo o Eric Marques, que foi emprestado ao Ludogorets, o Serginho, que foi para o Criciúma, o Zé Gabriel, que foi para o Coritiba, também tem o Manuel Capasso, que está no Olímpia do Paraguai, emprestado também pelo Vasco. Não sabemos se esses jogadores também serão comprados por esses clubes, e também tem vários outros jogadores aí ao redor do mundo e do Brasil que são do Vasco, que estão emprestados também a outros clubes. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui de uma possibilidade da Betfair poder ajudar o Vasco a contratar um grande jogador aí para 2025. De acordo aí com as informações também do Na Torcida Vascaínos, a Betfair tem interesse em ajudar o Vasco a trazer esse craque na próxima temporada. A patrocinadora Master quer apoiar o clube no pagamento dos salários também, e o assunto será discutido quando o Campeonato Brasileiro estiver acabando. E também ressaltando que se o Vasco conquistar uma vaga Libertadores, isso será mais facilitado. Pode ser que realmente a Betfair ajude o Vasco a trazer um craque para a próxima temporada. A gente vem falando aí do Payet, que está muito mal. Eu, sinceramente, sentaria com o Payet, agradeceria ele pelos serviços prestados. Boa sorte na sua carreira. E o Vasco buscaria um novo camisa 10 aí no mercado, traria um jogador mais jovem e com uma maior capacidade física do que o Payet. Qualidade técnica é indiscutível, que a gente sabe que o Payet tem uma técnica apuradíssima, mas é um jogador aí, se eu não me engano, de 37 ou 38 anos já, né? Não está aguentando aqui o ritmo do futebol brasileiro. Ficou nítido no jogo contra um time mais qualificado que o Vasco, ele não consegue acompanhar o ritmo como foi no jogo contra o Flamengo. Quem também sentiu muito foi o Jean Davi, mas ele está num período de adaptação. A gente espera que ele consiga realmente se adaptar ao futebol brasileiro, a esse ritmo intenso que é aqui os grandes jogos, e que ele ajude o Vasco. O Payet já é um jogador veterano e a gente sabe muito bem que a condição física dele já não é a mesma de 10, 15 anos atrás, e esperamos aí que o Vasco consiga resolver essa situação, até porque vai aliviar em muito a folha salarial, já que o Vasco paga cerca de 1,5 milhão para o jogador que não decide jogos, né? Essa é a verdade, que dói muito falar isso aqui. Gosto muito do jogador, mas infelizmente ele não vem decidindo jogos. A gente esperava que clássico como o Flamengo, como contra o Fluminense e outros jogos aí grandes, como por exemplo vai ter esse jogo contra o Palmeiras, o Payet fosse decidir jogos para o Vasco. A gente vê o Coutinho, que estava baleado aí até pouco tempo atrás, com problemas físicos, conseguiu decidir um jogo para o Vasco, e o Payet não, né? Aquele gol do Coutinho, o Payet não queria fazer porque ele não pisa na área e não tem uma visão, assim, até certo ponto mais ampla de enxergar um jogo de uma maneira, até porque por conta do condicionamento físico do atleta, que não permite ele também correr o campo todo e pisar na área o tempo todo, né? E com certeza isso interfere muito na atuação do Vasco, e o Vasco praticamente jogou com 2 jogadores a menos no clássico contra o Flamengo, que foi aí o próprio Payet e também o Jean Davi, e também tínhamos o Verratti com febre aí, um jogador que estava com a virose. Com certeza foi muito prejudicial ao Vasco essa péssima atuação do Payet, também, claro, do Jean Davi e o Verratti mais abaixo. Só que o Payet atua na faixa do meio campo, um jogador que tem que ter uma boa recomposição também para ajudar na marcação, e ele não estava preenchendo ali o meio campo. Infelizmente o Vasco sofreu muito contra o Flamengo, né? Vamos torcer para que a diretoria do Vasco tome a melhor decisão. Esperamos também, claro, vai que o Payet consiga aí jogar, enfim, consiga resolver essa questão aí, se desenvolva ainda nesse final de carreira e ajude o Vasco de alguma forma ainda no final dessa temporada. Deixe nos comentários aí o que você acha dessa possibilidade da Betfair trazer um craque para o Vasco em 2025. O fator Libertadores pode ser também crucial nessa contratação.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.